o Nicolas tá sentido, tá? Porque ele tá tomando umas canceladas lá dos bolsonaristas, né? Dos leais à família. E aí ele veio denunciar, olha só. Uai, faço esse post tão somente para me dirigir àquelas pessoas que, por ingenuidade e inocência, podem estar sendo afetadas e induzidas a erro pela campanha de ataques covardes e desonestos que venham sofrendo há meses. É gente que simula virtude e boa intenção, que finge estar movida por algum nobre propósito, mas que em verdade age em função de sentimentos e interesses que talvez não admitem nem para si mesmos. E não direciona a um somente, mas a vários que exigem uma maturidade em mim que está ausente neles mesmos. Nossa, como você é nobre, né? Sujeito nobilíssimo. Me movo de acordo com os valores e convicções, não com base em um manual de conduta saído da mente de quem se imagina por alguma razão ter relevância, grandeza e moral para ser fiscal da conduta alheia. Não vou parar nem mesmo ser submisso ao medo do julgamento e ataques coordenados dos perfis falsos que em suas opiniões parecem ter eco no povo ou serem relevantes no mundo real. Ele tá falando do Carluxo e ele tá falando, sabe de quem mais? Quem? Dos bots e perfis do bolsonarismo que ele sempre disse que não existiam. O Danilo Gentili postou aí, tá? O Danilo, vai só no ex do Danilo. O Danilo mostrou porque o que o nosso querido Nicolas achava do gabinete do ódio até ontem. Vamos lá. Sobe. Aí. Ah, não. Ô, Riso, desce. Aonde? Nesse quadro branco aí. Tem que ser muito retardado pra acreditar que existe um gabinete do ódio. Foi provada a existência do gabinete do ódio. Ataques coordenados de... Não, agora tem. Porque é o seguinte, né? Agora que ele é vítima disso, agora existe o tal do gabinete do ódio, né? E agora existe. Quando ele se valia disso, quando ele se serviu disso, quando ele cresceu com esses mesmos perfis, incensando as coisas dele, aí era beleza. Aí é beleza, né? Aí é lindo, aí é legal, aí é bacana, tá? Agora que não, agora é inadequado. Né? Esse é um textão, tá? Que precisa ser colocado aqui, Riso. Que é publicado na semana que haverá a manifestação pró-Bolsonaro. Entendam. Por quê? Porque tá tendo uma tensão. Há uma manifestação convocada, que é a manifestação do dia 16 de março, cujo tema principal é o quê? Defesa da... Anistia? Não, é defesa da corrupção. Perdão. Dia 16 tem uma manifestação pró-corrupção acontecendo aqui. Vocês estão sabendo? Tem uma manifestação agora, nesse fim de semana, pró-corrupção, que vai acontecer aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, tal. Essa manifestação pró-corrupção, ela é tocada pelo Bolsonaro e ela tem como fim facilitar a candidatura de figuras corruptas do bolsonarismo e do Centrão. Então tem uma manifestação, cara, pró-corrupção que o Bolsonaro tá tocando. Essa manifestação antes era uma manifestação pró-ego do Nicolas e de outros pós-bolsonaristas, né? Que eles vão aparecer, porque ninguém ali tá tocando impeachment porcaria nenhuma. Não é uma manifestação sobre impeachment. Já falei pra vocês que não tem chance de ter impeachment aí. Então tem uma manifestação que vai acontecer pró-corrupção, sucedendo uma manifestação pró-ego dessas pessoas. E essa manifestação pró-corrupção, ela vai ter como natureza um monte de gente vestida de amarelo, tá? Em alguma avenida, em algum lugar, gritando mito, cantando Viva o Bolsonaro, talvez cultuando o Valdemar, vão ouvir o Silas Malafaia, e o mito vai falar que ele não quer ser preso porque o Bolsonaro já tá com medo de ser preso. E, cara, esses caras vão ter que dividir caminhão, né? E a relação com o Nicolas tá uma merda. Ele encontrou o Renato 38 agora que xingava o Bolsonaro, e aí os caras bateram nele nisso. Então a relação tá ficando muito ruim. E aí esse texto vem aí já, né, mostrando, eu não vou me submeter assim, tem um gabinete do ódio já praticamente batendo. Que legal, entendi. Esse é o game que tá rolando, né? Sim, amigos, esse é o game que tá rolando. É um game de um grupo político completamente tensionado, com divisões internas que não vão se resolver, que pelo contrário, elas vão apenas aumentar. E vão aumentar, e vocês precisam colocar isso no papel, tá? Porque as relações de poder entre eles vão se alterar. Eu lembro que ano passado eu falei muito sobre a armadilha de Tucídides, no caso Pablo Marçal versus Bolsonaro. Digite se vocês lembram quando eu expliquei o que era a armadilha de Tucídides, o que era o contexto da armadilha de Tucídides brasileiro, no caso da direita brasileira bolsonarista. Digite se vocês lembram disso. Tá, você lembra disso, Riz, ou não? Quando eu falava? Você já fazia live comigo? Já. Acho que já, né? A armadilha de Tucídides é um conceito que um autor americano fez em cima da obra Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que era um historiador grego.
que contava a guerra do Peloponeso, né, entre atenienses e espartanos. E ela tratava, o conceito da armadilha, ele tratava de uma tensão que havia entre duas forças políticas que buscavam hegemonia num determinado local. Esparta, que era a potência estabelecida, era uma potência mais continental do que marítima e tinha um poderio militar maior do que Atenas, e Atenas, que ela tinha um poderio naval maior e que exercia, vamos dizer, uma pressão dada a competição com Esparta por estar criando colônias e criando um quase império após vitória sobre os persas, ali na região do Egeu, até ali perto da Ásia Menor e tal. E aí essa tensão que existe entre uma potência consolidada e a potência em ascensão, ela vai gerar uma guerra, e é quase inevitável você ter uma guerra. Então usam muito o conceito de armadilha de Tucídides para falar sobre a relação entre China e Estados Unidos, que está pintando uma armadilha de Tucídides em que os Estados Unidos e a China vão acabar criando uma corrida entre uma e outra, porque quem está estabelecido quer evitar a ascensão do outro. E eu falei, olha, a gente vai ter uma armadilha de Tucídides à época, né, naquela eleição, entre o marçalismo e o Bolsonaro. Porque é uma potência ascendente querendo roubar força da outra. E aí você fala, onde ficou o MBL? O MBL é Roma. O MBL tá lá na bota, tá lá, eles vão se matar, a gente vai lá, engole. Ou o MBL vai ser a Macedônia um dia, vai ser o Alexandre que vai, matem aí, a gente vem e engole todo mundo, entendeu? Esse é o lance. Ou a Roma ou Macedônia. Escolham o que for mais cabível. O ponto é, a armadilha de Tucídides, ela fez com que a lógica que a gente assistisse como o bolsonarismo ia reagir a essa potência que ascendia. Que no primeiro, não, quero ser amigo, quero isso. Quando viu, só quer tungar. O Marçal, ele serviu como precursor da libertação de muitos bolsonaristas oportunistas que estavam aguardando algum momento para que eles não precisassem ficar permanentemente submetidos às vontades e decisões da família. O Nicolas é um deles, eles começam a ter um tamanho grande. E outro cara que fomenta um pouco isso é o próprio Valdemar, porque como eu já disse milhões de vezes, inclusive antes das eleições de 22, o Valdemar quer ter um bolsonarismo sem Bolsonaro. Ele quer ter um bolsonarismo que ele possa negociar e fazer as coisas dele, que ele possa ter os votos e manter o fundo partidário dele e o fundo eleitoral dele do tamanho que eles estão, sem depender em si vamos dizer, dos humores de um cara muito instável como o Jair. Então ele investe no Nicolas aqui e nos outros caras dos estados, ele traz os caras pra perto, cria esses super bolsonaristas e esses caras declaram a independência ao Jair. Então a armadilha de Tucídides está rolando agora, envolvendo não apenas Marçal, porque o Marçal perdeu muita força, o Marçal cagou todo na eleição. Envolve o Nicolas hoje. O Nicolas é um elemento disso aí. E aí você tem esse racha, ele é uma potência em ascensão dentro do bolsonarismo. E aí como o Bolsonaro... Então você tem essa guerra, por vezes ela é uma guerra fria, mas em algum momento ela vai virar uma guerra de contato. Né? E esse é o ponto. E nós aqui estamos nos estruturando, né? Lembre-se que a Macedônia ficou lá, se ferrou aqui, ferrou ali, acho que ficou com os espartanos um pedaço dessa guerra, se eu não me engano. Tá? Mas ficou ali e tal, aprendeu guerra com os tebanos, estudou e tal, aí montou o próprio poderio e Vlá. Então vamos tudo ao nosso tempo, mas deixa eles se matarem ali, tá? E tá rolando essa armadilha e ela só vai piorar. Eu tô explicando esse conceito da armadilha porque eu preciso explicar da distribuição de forças. Portanto, assim, se essa guerra ela se dá por conta, vamos dizer, da pressão exercida por uma potência em ascensão e os medos da potência estabelecida, isso se acirra ainda mais quando a potência estabelecida diminui o status dela. E o que vai acontecer? O Bolsonaro diminui o status já perdendo direitos políticos e vai diminuir mais ainda porque ele será preso. E assim, Brasília, a política em Brasília e o judiciário em Brasília sabem que o Bolsonaro, em não se alterando nada, será preso. É isso. Se não se alterar, não tivermos nenhuma alteração, o Bolsonaro será preso. O próprio Bolsonaro sabe disso. Então um Bolsonaro preso, ele tem muito menos força. E aí todo mundo que quer se libertar do bolsonarismo, que são esses oportunistas que estão agora buscando esse caminho, eles estão loucos pra fazer isso. E eu acho que isso, tanto pro Eduardo quanto pro Carluxo, etc., é muito estressante. Porque eles estão vendo, vamos dizer, aos poucos o que eles construíram se esvaindo, né? Como areia por entre os dedos deles. E é meio que isso, né? Então é uma briga longa, mas é uma briga que ela estava clara que ia acontecer, né? É um projeto que não foi construído através de valores, não foi construído através de lideranças virtuosas. É um projeto que foi construído no personalismo de uns e no oportunismo de outros. E vai dar nisso, vai dar merda.